Oi, Lisiane. Olá, olá a todos. Vamos aguardando enquanto o pessoal está entrando. Bem-vindos essa tarde fria. Não sei aí onde vocês estão, mas aqui em Santa Maria, gente, eu cheguei da rua congelada. Enquanto o pessoal tá chegando, vamos testando o som. Vão me dando um ok aí, se vocês estão me ouvindo, se tá bom assim, se eu não tô falando muito alto, ou se a música não tá muito alta, tá? Enquanto isso, vou me aquecendo aqui, tomando um chá. Hoje eu mudei o chá, não é de hortelã. Bem quentinho. Vamos respirando. Ouvindo a musiquinha, serenando a mente, acalmando. Vocês estão conseguindo ouvir a música? Estão ouvindo a musiquinha no fundo? Como é que tá o som? Tá tudo bem? Estão me ouvindo bem? Bem-vindos a todos que está aqui. Bom, bem-vindos a todos que estão chegando. Segunda-feira, início de mês, início de semana, um ciclo novo, novas energias. Então vamos respirando. Quem tá chegando aqui, que já me deu um ok do som, vamos aproveitar então e convidar aquelas pessoas que a gente esqueceu na correria do dia. Hoje manda o pessoal do Instagram que manda um aviãozinho lá para aquele amigo, para aquela amiga, para aquele familiar, né? Que você gostaria que ouvisse, né? Hoje o nosso bate-papo vai ser sobre emoções e os florais de Bach. O pessoal do Facebook, lá da página, compartilha esse vídeo para chegar a mais pessoas e a gente conseguir levar essa informação, esses conhecimentos para as pessoas, que ajuda muito. Quanto mais a gente se conhece, melhor é. Quanto mais a gente aprende, melhor é, né? Então vamos lá. Quem estava semana passada, na nossa live semana passada, quarta-feira, a gente falou sobre a acupressão. Eu ensinei os pontos de acupuntura, né, para vocês. Segunda-feira a gente falou sobre a massagem auricular e a auriculoterapia. Quem que estava semana passada, que fez de novo, que fez a acupressão ou alguma das outras técnicas que eu passei para vocês, fizeram de novo, se auto-aplicaram, como é que foi, como é que se sentiram, me conta aí. Tá todo mundo com frio hoje? Estão quietinhos? Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Vamos só dar mais um tempinho e a gente já vai começar a continuar o nosso raciocínio sobre emoções. E hoje, Simone fez, que legal, Simone, conta qual tu fez. O Gia e a Simone fizeram, o que vocês fizeram? Fizeram aurículo, fizeram acupressão ou alguma das outras? Qual vocês fizeram, como vocês se sentiram, se vocês notaram diferença? Me conta aí.
Então, quem tá chegando agora, bem-vindo, tá? Vamos falar hoje sobre as emoções e os florais de Bach. Estamos seguindo uma linha, né, de raciocínio falando da energia, das vibrações, das emoções, do quanto as emoções, os pensamentos, eles influenciam nossa saúde física, né? O Jean fez de apertar nos pontinhos da mão, foram os pontos de acupressão que eu passei para você semana passada, né? Os do braço aqui que eram, né, C7, CS6, pontos-chave muito bons e muito importantes no trabalho das questões mentais, né? Muito legal. Então, que bom, Gia, que tu fez. Se sentiu bem? Foi legal? Se sentiu aqueles pontinhos que doem pra caramba? Eles às vezes eles estão com a energia bem estagnadinha ali, porque geralmente eles correspondem, né, à nossa própria energia. Então, se a gente tá às vezes numa semana muito corrida ou mais agitada, ou se a energia ali, né, não, essa nossa energia que é o meridiano do coração, o CS ali que eu expliquei para vocês, que trabalha a nossa parte emocional, tá meio parada, ele vai, né, vai sentir, oi Suzana, oi Juliana, Marta, então vai sentir um pouquinho. Ele é sensível mesmo, mas tu vai ver, Jean, que à medida que tu for pressionando e for massageando, vai dispersando e ele vai ficando menos doidinho, tá? A Simone também fez acupressão todos os dias. Olha, parabéns, Simone, que legal, desde a última live. Me senti bem após. Show, é isso aí, né? Alguns minutinhos às vezes a gente tá lá vendo TV, faz, né? Aperta, fica massageando. Esses pontos são excelentes. Hoje a gente vai dar sequência nessa conversa sobre as emoções, seguindo o raciocínio, tá? Dos 5 elementos da medicina chinesa. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês como que os florais de Bach auxiliam, né, no controle, não no controle, mas até na própria cura. Vocês vão ver que o Dr. Bach falava isso, curar. Né, curar através das plantas, das flores, das árvores, né, o nosso ser, nosso aspecto mental e emocional. O Jean falou ali que é fácil de fazer em qualquer lugar e momento. Exatamente. Tá? Faz de um lado, depois faz do outro. Depois que você aprende a localizar o pontinho ali, sente ele, é bem fácil. É só fazer, massagear, né? Daquelas formas que eu enviei para vocês. Quem perdeu a live de quarta-feira, ela está lá no YouTube, no meu canal do YouTube, então aproveita, vai lá no meu canal do YouTube, Bruna Freitas, fisioterapeuta, tá? Coloca assim que vai aparecer. Quem tá no Instagram, na minha bio ali, na minha biografia, tem o link, vai cair num vídeo de boas-vindas, mas vai direcionar você pro canal, tá? Vai lá, curte, se inscreve, que você vai estar recebendo aviso e notificação, né? Coloca para ativar o sininho lá, porque aí você vai receber notificação quando entrar vídeo novo. Já vou dar um spoiler aqui para vocês. Essa semana vai entrar 2 vídeos, vão entrar 2 vídeos, tá? E vai complementar o que a gente veio falando. Então é bem legal, são vídeos curtos, tem algumas dicas para vocês já irem implementando o que eu já ensinei para vocês e vocês ainda terem um bem-estar maior, certo? Então vamos lá. Vamos seguindo então o nosso raciocínio, mas antes, reforçando, né, quem tá chegando, bem-vindo. Só coloca para mim aí da onde você tá me vendo, que cidade você tá me vendo, né? Eu sou Bruna Freitas, fisioterapeuta. Eu sou aqui de Santa Maria, moro em Santa Maria. Lisiane tá travando, para mais alguém tá travando. Às vezes é a internet, né? Deixa eu ver. A minha aqui acho que tá ok, né? De repente sai e entra de novo, tá? Coloca para mim a cidade que você tá me vendo. Então, eu sou aqui de Santa Maria, eu sou fisioterapeuta, eu sou especialista em acupuntura, também sou especialista em fisioterapia traumato-ortopédica e fiz várias formações já nessa área de terapias que não se chamam mais alternativas. Hoje elas estão se chamando de terapias integrativas, né? Então eu fiz formação nos florais de Bach, tem a formação também complementando a acupuntura auriculoterapia, reiki e outras tantas, né? De cura holográfica, cura quântica, que se complementam,
tá? E hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre as emoções. Ó, a Marinês, lá na página do Facebook, tá me perguntando: esses pontos são semelhantes ou os mesmos pontos dos pequenos chakras do Reiki? Eles são parecidos, tá, Marinês? São pontos, esses que eu ensinei quarta passada, são pontos de acupuntura mesmo, tá? Eles carregam a energia que os chakras distribuem e as energias dos meridianos, mas eles são pontos de acupuntura. A gente tem microchakras na palma das mãos, na ponta dos dedos, pontinha aqui. E na sola dos pés e pontinha dos dedos dos pés a gente tem microchakras daí também, tá? Candelária, a Suzana, quem mais? Aonde vocês estão me vendo? Então, continuando, né? Eu sou aqui de Santa Maria, a Suzana tá me vendo lá de Candelária, então vamos ver da onde nós somos, né? Marinês aqui de Santa Maria também, né, Marinês? E então, a gente vai seguir uma linha de raciocínio, tá? Então, eu quero estar passando para vocês esse conhecimento que eu tenho, que eu estudo já há 18 anos, Santa Cruz do Sul, que legal, bem-vinda. Eu estudo e aplico já há 18 anos, né, junto com a minha formação da fisioterapia, essas técnicas de energia, né, que a gente consegue ver vocês, né, a pessoa, a gente mesmo, como um ser mais integral, né, como um ser mais global, não só físico, mas ele tem energia, é um ser que tem vibrações mentais, é um ser que manifesta no seu corpo físico questões sutis. E a gente vem falando muito das emoções. Então hoje a gente vai dar uma sequência e eu vou explicar para vocês sobre os florais de Bai, por que eles funcionam, né? Muito bem. Alguém quer colocar aqui alguma emoção que está predominando aí no momento? Pra gente começar por ela ou eu vou por mim aqui? Alguém quer dar um pontapé inicial pra gente começar? O Gia de Santa Cruz. Vou seguir o meu script aqui, então. Pode ser? Então, vamos seguir a linha dos 5 elementos, tá? O que eu preparei para explicar para vocês hoje? Se eu estiver falando muito rápido, me sinalizem, porque às vezes eu me empolgo e vai, né? E é bastante informação às vezes, tá bom? Então eu tenho que partir do princípio que eu tô explicando para vocês de uma forma fácil para vocês entenderem o caminho mais ou menos que as coisas levam para chegar no nosso corpo físico, né? E manifestar como um sintoma, tá? Como chutando uma dor de cabeça, uma dor articular ou muscular. Então, os 5 elementos, como eu já comentei com vocês, eles se correlacionam com as 5 emoções que a gente considera na medicina chinesa. Na medicina chinesa, as emoções, elas são consideradas um fator patogênico, ou seja, causador de doença. É um fator patogênico interno, tá? Ou seja, a gente tem dentro da gente essas emoções e elas, em desequilíbrio, desencadeiam alterações energéticas, físicas, mentais, emocionais, tá? Na medicina chinesa, existem também os fatores patogênicos externos, ou seja, aqueles que são de fora do nosso corpo e que podem desequilibrar nossa energia. Aí, os que são considerados frio, calor, vento, umidade, secura, relacionado aos 5 elementos, tá? Os fatores patogênicos externos. Claro que aí entra micro-organismos também, mas aí já é mais a visão ocidental. Por quê? Porque a gente parte do princípio que nem todas as pessoas pegam a mesma doença com a mesma intensidade. Isso a gente está vendo agora, né? Ou seja, quanto melhor estiver a sua energia, o seu Qi defensivo, lembram do Qi? O que é Qi? Qi é energia, aquela energia que circula nos canais, nos meridianos e nos chakras. Quanto melhor estiver o seu Qi defensivo, que te defende desses fatores patogênicos externos, melhor é a sua imunidade, menos você se desequilibra. Só que tem os internos, que são as emoções, e muitas vezes as emoções nos desequilibram mais do que os externos. E aí o que acontece? A nossa imunidade baixa. Quem aí nunca teve uma queda de imunidade por estresse? Eu já, né? Quem nunca teve? A maioria tem.
né? Aí já sai lá um herpes na boca, já dói o estômago, já fica resfriado. Então, né? Então é um conjunto de várias coisas que a gente está aqui para aprender a se equilibrar, né? E eu quero poder ensinar vocês de uma forma simples o máximo que eu posso com esse conhecimento para vocês se autoconhecerem, né? E buscarem ajuda profissional se vocês não conseguem sozinhos. Que fique claro isso. Nada substitui um tratamento presencial com um profissional. Se você está com alguma questão mais pertinente, mais séria, mais grave, aí você precisa buscar uma ajuda profissional, tá? Se você não está conseguindo sozinho. Combinado? Ok, então vamos lá. 5 elementos. Vamos começar por elemento e qual é a emoção que ele rege, vamos dizer assim, no nosso corpo, no nosso campo energético, e quais as estruturas do corpo que ele se relaciona. Aí você vai entender um pouco mais. Entendi agora por que me dói isso, por que eu sinto aquilo, tá? Vamos lá então. O primeiro elemento que eu quero falar é o madeira. Primeiro dos 5 elementos, elemento madeira. O elemento madeira, na medicina chinesa, se relaciona ao fígado e à vesícula biliar, tá? Por que eu vou falar dele primeiro? Porque geralmente ele é o primeiro que se desequilibra e desequilibra os demais. Ele é o mais estressado de todos, porque ele se desequilibra e acaba induzindo os outros e prejudica os demais, tá? O elemento madeira, ele não gosta muito de vento, por exemplo. As pessoas desenvolvem aquela emoção assim mais da irritabilidade, da impaciência, da impulsividade. É uma agitação mais puxando para quase uma coisa mais agressiva, tá? Então, o madeira, ele acaba se desequilibrando muito com o estresse. O estresse desequilibra o elemento madeira, que aí, por si só, ele começa a desequilibrar os outros. Então, ele pode ficar muito mais impulsivo, muito mais raivoso e até desenvolver um quadro de uma raiva, até a fúria, tá? E a explosão. Então, sabe aquelas pessoas explosivas que, né, berra, briga, se exalta muito, depois acaba se arrependendo, que é aquela coisa impulsiva, tá? Então, o estresse, a impaciência, a raiva, isso é do elemento madeira. É normal a gente sentir todas as emoções, tá? Eu sempre falo isso, né? Mas a gente tem que procurar não permanecer muito tempo, porque isso vai fazer o quê? Desequilibrar as estruturas que eles se relacionam. E qual é a estrutura que se relaciona com o elemento madeira? Então, o elemento madeira, fígado e vesícula biliar se relacionam aos nossos tendões. Então, se você tem tendência a desenvolver tendinites, né, de repetição, observe a emoção. Se você não está mais impaciente, se você não está mais raivoso, se você não está mais irritado. 2 emoções que se relacionam muito com madeira também: frustração e insatisfação. Então, às vezes, você não tá legal numa coisa, seja no que for, seja trabalho, seja num relacionamento, seja com qualquer coisa que você tá insatisfeito. Geralmente, essa emoção, ela fica aflorada, a pessoa fica muito mais irritada, né? Aquela coisa que nem eu sei porque que eu tô assim. Analisa, tá? Dá uma pensada, que isso desequilibra. E começa a aparecer tendinite em tudo que é lugar. Então, as tendinites aí tem o fundinho emocional, né? Tem um componentezinho aí do elemento madeira. Entendem agora por que não adianta eu só tratar o tendão, estrutura física? Eu tenho um limite do que eu consigo fazer no tendão, estrutura física, né? Enquanto fisioterapeuta, colegas que estão aí também sabem, né? Aí daqui a pouco volta, a pessoa tá sempre, se não é no mesmo lugar, é em outro lugar, mas como que a pessoa tá com outra tendinite em outro, como assim, né? E aí você busca fator, né, e não tem. Muitas vezes, se não tratar o emocional junto, não vai resolver e vai ficar voltando, tá? Elemento madeira também se relaciona com os nossos olhos, tá? Então tudo relacionado aos olhos também manifesta muito o elemento madeira. Ele é muito da ação, do movimento, ele não é muito um temperamento muito de ficar parado, tá? E ele também se relaciona a um sabor,
que é o azedo. Então tem pessoas que gostam muito do sabor azedo, geralmente tem uma tendência a puxar pro elemento madeira, tá? As nossas unhas, elas são consideradas na medicina chinesa uma extensão dos tendões. É como se os tendões saíssem para fora do corpo e é a unha, tá? Então, unha fraca, unha que quebra, mancha na unha, essas coisas assim, intrinsecamente está manifestando um desequilíbrio no nosso tendão, ou seja, no nosso elemento madeira, né? O que o Igor falou ali? Né? Então, a gente tem que prestar atenção em tudo isso. Combinado? Entendido o elemento madeira? Falei muito rápido. Dúvidas? Perguntem. Podem perguntar. Senão eu vou indo. Todo mundo bem com seu elemento madeira aí? Ah, o azedo. Né? Não, assim, ó, entendam assim, ó, não que vocês vão ficar doentes por causa disso. Isso é uma forma da gente identificar as estruturas energéticas que estão em desequilíbrio para a gente poder trazer a pessoa para o seu centro de equilíbrio mental, energético, emocional, físico. Lembrando que o físico manifesta por último. Lembram que eu falei isso? Já lá desde o início, né? Então é as camadinhas aquelas, né? Tá? Vamos para o elemento terra, então. Geralmente o elemento madeira, fígado, se desequilibra, estressado, e aí ele bate no terra, que está do ladinho dele ali, no ciclo dos 5 elementos, tá? Isso aqui é base da medicina chinesa que eu estou ensinando para vocês. São as duas bases mais fortes, dualidade, yin yang, e teoria dos 5 elementos, tá? O terra é o baço pâncreas, na medicina chinesa, responsável pelo nosso sistema digestivo todo, tá? E ele está relacionado com a emoção da preocupação. A preocupação, que é ocupar a mente antes com alguma coisa. Só que não é aquela preocupação, todo mundo se preocupa, volto a falar, é normal sentir as coisas, o que não é normal é quando é excessivo. Mas aí já é aquela preocupação em excesso, já é aquele pensamento mais obsessivo, aquela coisa que a pessoa não para de pensar, né, numa coisa que nem aconteceu, ela pensa em todos os diálogos possíveis e imagináveis. Eu sou muito assim, eu tenho um terra bem forte, né, eu tenho que estar sempre controlando, de ficar pensando em todas as possibilidades e pensa, usa muito o mental. O terra usa muito o mental. Aquele pensamento excessivo que cansa a cabeça, né? Alguém já se sentiu assim, né? Mas cansei a minha cabeça de tanto pensar. Só que aí é demais, tá? E aí o terra, quando ele se desequilibra, seja sozinho ou por, né, estar afetado pelo madeira, qual é a primeira coisa que acontece? Problema digestivo. Dor no estômago, piriri, né? Quem aí nunca ficou nervoso assim e deu dor de barriga? Tá? Ele vem e manifesta aqui no terra, né? Pode dar vômito, náusea, aí dor no estômago, não consegue comer, aí ou da falta de apetite, ou da excesso de apetite. O terra geralmente ele tem a tendência a acumular gordura, a personalidade terra, né? Então a gente tem que tentar fazer com que ele movimente mais a energia, porque ele é mais passivo. Ele não é que nem o madeira mais da ação, de sair fazendo as coisas. Não, ele é mais na dele, é mais introspectivo, tá? Certo? Então vamos lá. Qual estrutura do corpo está relacionada ao elemento terra? O elemento terra está relacionado aos nossos músculos. Dores musculares, pontos de dor, lesões musculares com frequência, a pessoa está sempre fazendo distensão, está sempre se arrebentando a musculatura, não consegue jogar, não consegue praticar uma atividade física que já se lesiona o músculo. Tendões, madeira, lembra? Terra, músculos. Então, provavelmente é uma pessoa muito preocupada, que usa muito trabalho mental, que se preocupa em excesso com tudo, né? Uma coisa obsessiva quase, tá? E o terra, ele se relaciona com a nossa digestão, já falei, então com a nossa boca,
coisas que aparecem na nossa boca têm a ver com o desequilíbrio do elemento terra. O terra, ele tem muito a ver com a umidade, tá? Então, como é que eu vou explicar para vocês? Por exemplo, o acúmulo de gordura no corpo, na medicina chinesa, ele é visto como acúmulo de umidade. Então, a gente tem que evitar, para não piorar o estado do elemento terra, baço pâncreas, esse sou eu. E a Lauren confirmando ali, né, o Jean. Gente, não, nada de pavor. O ideal é passar pelos 5 elementos. E por que é bom a gente saber? Pra gente se conhecer e saber o que fazer para melhorar. Então, ó, pro terra, a dica aí, ó, cuidado com os alimentos que geram umidade no seu organismo. Leite e todos os laticínios desencadeiam também reações alérgicas, tá? Pão, os farináceos. Isso aí pro elemento terra é o pior, assim. Por quê? Porque ele já é mais lento, ele já é mais introspectivo, ele é mais quieto. Aí ele vai densificando ainda mais essa energia, ele vai acumulando umidade, começa a doer a musculatura. Geralmente a pessoa refere aquela dor, eu sinto uma dor pesada. Ou eu tenho uma dor de cabeça, uma dor de cabeça pesada, é um peso na minha cabeça. Tendência a acumular secreções no nariz, no pulmão, na forma de bronquites, sinusites, rinites, tá? Que tem a ver com a parte respiratória, sim, mas a secreção em si, na medicina chinesa, é acúmulo de umidade, tá? Então, quem tem mais essa questão da preocupação, procura se mexer mais, de forma mais harmônica, mais fluida. Atividade física é excelente, movimenta a energia, tá? Certo? Vocês estão entendendo, gente? Não é muita coisa. Manda uns coraçãozinhos aí, alguma coisa pra eu saber que vocês estão me entendendo. Porque daqui a pouco eu tô falando uma coisa e vocês não estão assimilando o que eu tô falando. Aí não vai adiantar. Como é que tá? Muito rápido? Eu, Solange, bem assim. Mais pilates pra ti, Jean, a Lauren tá dizendo. Gente, o exercício físico ele é excelente para todos os elementos, tá? Já vou fazer o gancho aqui. E eu já comentei isso com vocês, porque mexe com a nossa energia. E mexendo a nossa energia, a gente consegue movimentar ela. Quem é meu paciente, ou já foi meu paciente, sabe, eu costumo falar isso. Gente, até a água parada apodrece. Então a gente não pode ficar parado. Vocês lembram que o nosso corpo é mais de 70% de água? A gente não pode ficar parado, né? A gente apodrece mesmo. Tá? A gente enferruja, literalmente, as articulações já não se movimentam bem, elas têm líquido para se mexer, o músculo precisa de água, ele precisa de nutrição, ele precisa de lubrificação, a mesma coisa os tendões, e a gente só vai conseguir isso com o movimento. Tá? Combinado? Então vamos lá. Podemos ir adiante? Vamos lá então. O elemento água, eu já falei para vocês nas outras lives também, ele está muito relacionado ao medo. Tá? O água é o rim e a bexiga na medicina chinesa. Então ele está relacionado ao medo, à incerteza, à insegurança, pânico também, tá? É o elemento água em desequilíbrio. O elemento água, rim e bexiga, a longo prazo, sim, você pode começar a desenvolver até pedra nos rins, tá? Pode desenvolver cistite de repetição, muita, é alguma coisa relacionada ao medo ali. Mas qual a estrutura que o rim, que a água governa no nosso corpo? Nossos ossos, nossas articulações, principalmente a coluna. E da coluna, principalmente a coluna lombar. Então, se você tem dor lombar, problema lombar de repetição, né? Claro que tem as questões estruturais, sim. Tem as questões físicas, todos eles têm, né? Pode ter enfim, tô falando da parte energética, tá? Pra gente tentar fazer uma correlação. Mas toda dor física, e mesmo tendo uma questão estrutural, ela tem por trás uma questão emocional energética. Então, observe se você não está se sentindo muito seguro, se você não está se sentindo com medo de alguma coisa, daqui a pouco você não consegue definir do que você tem medo. Medo é muito vago ou às vezes é bem definido. Eu tenho medo de aranha, eu tenho medo de cobra, eu tenho medo de acidente.
Isso é um medo definido, tem medo de ser assaltado, mas às vezes a pessoa tem medo e não sabe do que. Ela só se sente insegura. E às vezes as crises de pânico aparecem aí. Então é importante a gente ver como é que tá a energia dessa pessoa. O elemento água também. Ó, a Suzana tá dizendo eu. Então, né? Então a gente tem que analisar isso para tentar equilibrar essa emoção para ela não afetar o elemento água, para o elemento água não afetar as estruturas físicas, tá? Então coluna lombar, a memória, a nossa memória está muito relacionada ao elemento água, tá? O água ele se debilita muito se a gente faz trabalho físico mais extenuante. Então, cuidado com os excessos até de atividade física ou trabalho. Se você trabalha braçal muito forte, também tem que cuidar, porque pode debilitar o nosso rim, o nosso elemento água. Porque ele é a base da nossa essência na medicina chinesa. Tá? Ele é a base da nossa essência. Ele é responsável pelo nosso nascimento, pelo nosso crescimento, pela nossa reprodução, pelo nosso envelhecimento e pela nossa morte, digamos assim. Todas as fases da nossa vida, o elemento água vai estar presente, porque ele vai estar, como é que eu vou dizer para vocês, fazendo com que isso seja normal, tá? Então, qualquer anormalidade em uma dessas fases tem alguma questão do elemento água, principalmente de essência aí. Problema de desenvolvimento, problema para qualquer desenvolvimento da criança, das fases de criança, adolescência, adulto, mulher, né, que tem problemas de reprodução, que tem problemas para engravidar, que tem problema, enfim, tem o elemento água aí envolvido sim, então tem que avaliar também. Então, às vezes não é só questão física, né? A gente vai ter que trabalhar junto o emocional. Por isso que a acupuntura me encanta tanto, porque a gente consegue fazer esse apanhado. Então não é só a questão de ir lá colocar as agulhinhas, né? Que às vezes as pessoas acham, mas parece tão simples. Olha a quantidade de coisas que a gente tem que avaliar para ver quais pontos usar, para ver que combinação vai fazer, que elemento eu vou estimular, o que eu vou fazer para essa pessoa melhorar o emocional e o físico ao mesmo tempo. Então é bastante coisa, tá? Então o água, que mais? Ele trabalha nossas articulações, já falei, a lombar, ossos, dentes. Nossos dentes. Então se o seu dente está muito fraco, está caindo, está quebrando, elemento água. Em deficiência. No caso, o cabelo, não é queda de cabelo. É queda de cabelo também, mas o cabelo branco muito cedo. O que é branco muito cedo? Né? A medicina chinesa, por exemplo, 28 anos é muito cedo. A gente analisa por ciclos. Então, uma pessoa que começa a branquear o cabelo muito cedo, assim, jovem, antes dos 30 anos, normalmente a gente já associa com uma deficiência de essência, deficiência do elemento água, tá? Que isso pode vir desde lá da concepção. Aí dá uma live inteira só sobre isso, tá? Pra gente falar sobre a essência. Né, o que ela é, que a gente recebe ela na concepção, quando nossos pais lá se encontraram, os gametinhas eles se encontraram, lá já é a nossa essência. E a nossa essência a gente não aumenta durante a nossa vida nunca, a gente só gasta ela. Então, quanto melhor estiver a nossa essência, para nós, enquanto seres, melhor. E do que depende essa essência? Da essência dos meus pais, no momento da concepção, e da minha essência pré. É muita coisa, né? A gente viaja, mas é isso. A medicina chinesa é linda, né? Eu sou apaixonada. Não vamos dar um nó na cabeça, né? Se vocês pegarem um gancho aí e querem que eu fale mais sobre alguma coisa, me avisa aí que a gente pode fazer uma live mais específica, porque é bastante coisa. Vamos para o outro elemento, metal. O elemento metal, ele está relacionado ao nosso sistema respiratório, já falei sobre ele também. Está relacionado ao pulmão, na medicina chinesa, e intestino grosso, tá? Nosso sistema respiratório e digestivo também, lá a questão de intestino, tá? Digestivo superior aqui, estômago, é o terra, né? Então, o metal trabalha nessa parte respiratória. Ele é um elemento assim que ele é também mais quieto, mais fechado, mais introspectivo, como a gente diz, a Lauren tá aí o meu, ó, vocês vão se achando aí, né? São pessoas mais na delas, não chega a ser, é tímida, pode chegar aquela timidez bem extrema,
tá? Mas tem uma certa timidez, mas ao mesmo tempo são pessoas bem metódicas, organizadas para fazer as coisas, né? Gostam de se programar, mas ao mesmo tempo o elemento metal está relacionado à emoção. Vocês lembram qual é? Da tristeza, da melancolia, até depressão, pesar, angústia, ressentimento, mágoa. Quando ele desequilibra essas emoções, pode saber que você vai ter algum problema de respiratório, garganta, tosse, rinites e sinusites também. Aí ele se associa com o terra e aí vira uma bagunça, né? Aí mistura tudo isso com a preocupação. A Lauren é bem tímida. Mas tem um fundinho também, né? Eu também sou, né? Se vocês imaginassem há um tempo atrás, imagina que eu ia estar aqui sério. Quem me conhece sabe, conversando com vocês hoje. Capaz, não ia estar fazendo essa live aqui. Eu morri de vergonha do telefone. É verdade. Enfim, né? A gente se desafia e é por isso que é importante a gente saber se conhecer, pra gente se melhorar, né? Pra gente buscar alternativas para se melhorar, tá? Então, o metal, ele tá relacionado ao nosso nariz. Então, você sentir os cheiros, os aromas adequadamente, você respirar bem, tá? O sabor que ele se associa ao picante, aquelas coisas mais picantes, né? Mais apimentadas, o metal gosta, né? Eu gosto. O bom é ter uma mistura de todos, tá? É que nem os signos, né? O bom é a gente ter uma característica de tudo, né? E ir oscilando entre eles, né? Mas a gente aprender com as características da gente e se desafiar para melhorar. E as emoções estão muito relacionadas a isso, né? A gente conseguiu, eu falei para vocês em outra live também, identificar a emoção que está sentindo, não negar ela, tentar entender ela sem se culpar. Mas tentar entender para aprender e para ver como se sair. Eu estou dando várias dicas aqui na página, no Instagram, lá no YouTube. Tem várias dicas que vocês podem estar usando e fazendo em casa, tá? Então, o metal relacionado com a nossa parte respiratória. Tudo que você fizer para melhorar a sua parte respiratória vai melhorar o seu elemento metal. Então, se você fizer exercício aeróbico, né, que força um pouco mais, que exige e tal, vai ser ótimo, porque vai melhorar a troca gasosa do seu corpo físico, mas ao mesmo tempo que as trocas acontecem, a energia boa entra, a energia ruim sai, literalmente, tá? Isso também daria outra live, né? A medicina chinesa explica essa troca de energias. Sai energia ruim e entra energia boa. Então, quanto mais você trabalha a sua parte respiratória, bom. Yoga, meditação, aprofunda a respiração, o pilates, tá? Então, faça exercício físico para melhorar tanto a sua energia como o seu elemento metal pela respiração, certo? E o elemento fogo, chegamos no quinto, ele está relacionado ao nosso coração e ao nosso sistema circulatório. É o coração mesmo aqui, tá? Ele se relaciona com o nosso chakra cardíaco também. E ele seria o nosso centro de referência emocional, né? Coração. Então, não é à toa que o coração, né? O coraçãozinho. A gente faz o coração para expressar sentimento, para expressar amor, porque é emoção, tá? Vem daqui. Só que esse elemento, se ele se desajusta também, fogo, né? Ele não gosta muito do calor, ele até gosta, mas em excesso ele se agita e aí ele se excede. Lembra que eu falei um dia para vocês que a energia yang ela sobe e ela vem para a cabeça, né? A pessoa, aí ela literalmente deixa a pessoa atordoada, né? A pessoa fica agitada, mentalmente agitada, ela não consegue raciocinar direito, ela não consegue dormir, daí ela tem insônia. Ela não consegue pensar direito nas coisas que ela tem que fazer. Ela começa a falar muito rápido e fala um monte de coisas, às vezes desconectada, atropela um assunto no outro. Ela começa a ficar uma pessoa assim, ansiosa, sim, né? Aí tem aquela ansiedade que ela é dentro, que ninguém sabe que a pessoa é ansiosa, mas ela é um turbilhão. E tem a ansiedade essa que começa a transparecer. Aí já tá num excesso mesmo, tá? A pessoa falando demais, né? Ou a pessoa rindo. A emoção, você deve estar se perguntando, a emoção relacionada ao fogo é a alegria. Mas a alegria é normal,
né? A alegria em desequilíbrio do elemento fogo é aquela pessoa que ela é espalhafatosa, ela perde a noção, né, de estar sendo inconveniente, digamos assim, faz piada de coisas que ninguém acha graça, só ela ri. É umas coisas assim quase maníacas, sabe? É uma coisa bem característica, mas principalmente ansiedade, tá? Insônia e agitação mental. Tá? Então, aqueles pontos que eu mostrei até para vocês na outra live, eles trabalham bastante isso, trabalha muito a questão mental e de harmonizar essas emoções, certo? Então, são pessoas bem alegres, no geral, alegria relacionada a pessoas alegres, no equilíbrio, tá? Pessoas alegres, extrovertidas, são aquelas pessoas que fazem a gente rir, que gostam de contar uma piada, que alegram o ambiente, que é uma pessoa leve. Quando ele se desequilibra, daí ele vem para esse lado mais pesado, né? Aí a pessoa fica demais, ela fica inconveniente, ela fala muito, ela se intromete muito nas coisas, ela não tem medida. A pessoa perde a medida, tá? Só que se você tem ansiedade, tem insônia, você deve ter também um desequilíbrio no elemento fogo, tá? Então, esses são os 5. O que vocês acharam aí dos 5, né? Conseguiram se identificar alguma coisa, identificar alguém? Se você identificou alguém, manda o aviãozinho aí que a pessoa precisa em se entender para se melhorar. Compartilha esse vídeo para chegar a mais pessoas e a gente conseguir levar esse conhecimento para as pessoas entenderem de forma simples e conseguirem se ajudar, tá? Tudo bem? Dá um coração aí se vocês estão entendendo, se tá tudo certo. Se eu não tô falando muito rápido. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar do fogo é que ele tá relacionado à nossa fala, à nossa língua, né? Já comentei que a pessoa fala muito, mas não só isso. Então, a pessoa que tem ou que desenvolve a gagueira, que gagueja, crianças que gaguejam, tem que observar, porque pode ser uma questão de ansiedade, né? Uma questão interna de desajuste energético, tá? Então tem os dois elementos, físico e energético. Então ele se relaciona dessa forma, certo? Tudo bem? Tá todo mundo bem? Estão muito quietos. Eu acho que vocês. Será que vocês estão entendendo o que eu tô falando? Vocês estão gostando? Vocês estão se achando? Estão entendendo? Gente, assim, ó. O que é legal dos florais de Bach, tá? O Dr. Bach era um médico, tá? Ele era um médico e desde criança ele amava a natureza, ele era muito observador, ele gostava de saber as coisas, tudo relacionado à natureza, ele era muito intuitivo, ele era muito sensível com as coisas, ele gostava disso desde criança. E ele fez medicina, e aí ele começou a estudar essa parte mais natural, digamos assim. O Dr. Bach, ele acreditava que o estudo verdadeiro de uma doença, olha que incrível, como se relaciona com a medicina chinesa, é por isso que eu trabalho com os florais também, tá? Ele acredita que o estudo verdadeiro da doença, ele vai se basear na análise de cada paciente, cada paciente é ele é individual, não tem um igual ao outro, não existe. Tá? Por isso que não existe receita de bolo, não tem protocolo. Até tem alguns, mas a gente tem que montar cada paciente, porque cada um é único e a gente acha que uma combinação que usou num vai usar no outro vai ser igual e vai dar o mesmo resultado e não dá. Tá? E ele acreditava nisso também. Então, observando o modo como cada pessoa reage à sua doença, como que a pessoa é afetada pela doença. Doença entende-se daí tanto física quanto mental, tá? Então ele acredita nisso, que a gente tem que analisar cada um individualmente. A pessoa não é um pedaço, ela é um todo, né? De físico, mental, energético e emocional. Então nem sempre o mesmo tratamento, mesmo para a mesma doença, já aconteceu comigo, se eu pegar 2 pacientes, os dois têm queixa no ombro, e os dois têm queixa no ombro do mesmo lado, ombro direito, eu usar o mesmo protocolo para os dois, eles não vão responder do mesmo jeito. Não vão. Porque tem um que tem algumas características emocionais e tem outro que tem outra.
E aí, naquele ali eu vou ter que usar X pontos, nesse aqui, outros pontos. Para esse aqui, eu vou ter que dar tal floral de bar, para esse aqui, outro. Entende? Então, cada um é um. Então, a minha formação, o estudo dos florais, veio só complementar o que eu já estudava e já sabia da medicina chinesa. Então, é lindo, eu acho maravilhoso, tá? Então, ele acreditava nisso, que a personalidade, ela é mais importante que a pessoa em si. A gente tem que entender o conjunto de emoções que essa pessoa tem. Então, ele criou os florais não de forma paliativa, era para curar realmente, tá? Então, ele pegou a energia das plantas, das flores, das árvores, né? E os florais são feitos por solarização, tá? Pela energia do sol, né? Então, tem que recolher lá as cascas, as folhas, as flores, elas ficam um determinado tempo solarizando para soltar a sua essência, a sua vibração, e a partir disso são feitos os florais de Bach. Tá? E quando a gente vai mandar manipular, eles têm que ser os florais de Bach originais, tá? Para dar resultado. Então ele estudou e encontrou 38 florais de Bach. 38. Ah, mas eu vou tomar os 38? Não, claro que não. Como é que eu vou saber o que eu preciso? Porque a gente vai ter que avaliar, né? Esses 38 foram separados em grupos, tá? Em 7 grupos. Eu só vou citar aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia, tá? Então, assim, olha, ele dividiu os 38 em 7 grupos. Então, tem um grupo para o medo, tem grupo de florais para incerteza, tem grupo de florais para falta de interesse pelas circunstâncias atuais, a pessoa fica meio alheia. Tem grupo de florais para solidão. Tem grupo de florais, o quinto, para as pessoas que são muito influenciáveis pelas ideias externas e pessoas externas e energias externas. O sexto grupo para o desânimo e para o desespero. E o sétimo grupo para a preocupação excessiva com o bem-estar dos outros. A pessoa nem se preocupa muito com ela, ela se preocupa muito com os outros. Só que lembra que eu falei para vocês já? Ninguém dá o que não tem. Né? Então a gente tem que se cuidar primeiro para depois cuidar do outro, certo? Então ele separou esses 38, dividiu nesses 7 grupos e para eu montar para você, por exemplo, um book, a gente chama de floral, a gente separa no máximo 6, tá? Aí a gente faz uma avaliação para poder ver qual é as suas emoções, o que está acontecendo, o que está predominando e ver desses aqui como combinar da melhor forma para usar. Como é que é tomado floral? Alguém já tomou floral aí? Coloca eu para mim aí. Alguém já conhece, já ouviu falar ou já tomou, né? Já usou, já fez um tratamento com florais? Coloca eu aí para mim, só para eu ter uma ideia. Então, como é que toma? O floral é com as gotinhas, né? A gente toma 4 gotas 4 vezes ao dia, tá? Tem gente que pensa, mas como é que umas gotinhas vão... Porque a gente tem a falsa ideia que aquela gotinha é como se fosse nada, né? A Lauren já tomou. Que show, Lauren. Aquilo ali é vibração pura, né? Da energia das plantas, das árvores, né? É natural, ele não vai ter problema nenhum em interagir com um medicamento que você toma para fazer algum tratamento. De forma nenhuma, ele é um tratamento complementar. Eu, Solange, tu me indicou, a Solange toma exatamente também, né? Então, a gente tem que ir reavaliando periodicamente também para ver se precisa trocar, porque as emoções elas vão mudando. Muitas vezes a gente consegue curar algumas e aí tem que trocar, né? A gente vai alternando, tá certo? Então, assim, quando a gente tá com desequilíbrio, aí você tá pensando assim, meu Deus, mas é muita coisa, né? A Lauren disse, ó, muito bom, deu muito resultado. Show, né? É muito bom e é uma coisa natural, sem efeito colateral, que você vai tomar 4 vezes ao dia, 4 gotinhas para trabalhar as emoções. Então, o floral ele é chamado assim como o remédio para a alma. É para tratar puramente emoção. Como é que eu trato o físico? Como é que são os meus tratamentos? Eu trato o físico com acupuntura, com as técnicas da acupuntura, que tratam o físico, e também já tratam o emocional, e aí eu também já uso a auriculoterapia, e eu também já uso os florais.
Então, de repente, você está pensando, mas como é que eu vou saber o que eu preciso? Se você fizer um tratamento comigo, você vai ter esse conjunto todo. Tá tudo junto. Eu não consigo mais dissociar. Por quê? Porque o paciente tem um resultado muito melhor trabalhando dessa forma. Mente, corpo. Alma, corpo. Tá? E olha que legal, os 5 princípios fundamentais que ele colocou pra gente, né? Eu acho lindo, né? Eu vou falar para vocês que coisa interessante. E quando eu aprendi, eu fiquei mais encantada ainda, porque aí veio de encontro a tudo que eu já busco, né? De como trazer mais saúde para as pessoas de forma mais natural possível, amenizando a dor, melhorando a qualidade de vida e melhorando as emoções, né? Então, olha só, o primeiro princípio fundamental é a alma. Ele afirma que nós temos a alma. Não, isso não tem nada a ver com religião, tá, gente? Estou falando dos princípios do Dr. Bach. E até tem o livro dele, Cura-te a Ti Mesmo. Se vocês quiserem procurar, eu acho até que tem PDF disponível, tá? Ele escreveu um livro, Cura-te a Ti Mesmo. E lá, né, os princípios, ele cita isso. Então, não é religião, é uma questão que ele estudou para poder desenvolver o trabalho dele com os florais. Então, nós temos uma alma. A alma é a essência do ser. É a alma, não é o corpo físico. O corpo é o que nos leva, é o nosso instrumento para a gente executar as nossas tarefas, né? Então, é uma escolha do nosso ser superior. Cada um chama como, né? Mas, digamos, eu chamo de Deus. Nos deu, né, a oportunidade da nossa alma estar num corpo e no corpo a gente executar as nossas tarefas, e a gente está aqui para aprender, para aprimorar a nossa alma. O segundo é a personalidade, que aí entram as emoções, né? E a gente tem uma missão aqui, olha só, que é adquirir conhecimento, que é adquirir experiência, que ao longo da nossa existência a gente precisa aprender, que é desenvolver virtude. Por exemplo, a gente viu hoje várias emoções fazendo, aquilo ali eu não gostei, eu me sinto assim, como eu posso melhorar? Essa é a pergunta. Eu consigo sozinho ou eu preciso de ajuda? Eu preciso de ajuda. Busque ajuda. Busque ajuda, tá? Desenvolver as virtudes que a gente precisa e extinguir defeitos. Então, é tentar eliminar aqueles defeitos sem culpa, sem se chicotear lá, né? A gente poder avançar como um ser cada vez melhor. O nosso corpo material também é um princípio fundamental. Por quê? Porque a gente precisa dele para fazer tudo isso. É um instrumento no qual a nossa alma vai se aperfeiçoar, tá? Então a gente tem que cuidar bem dele, boa alimentação, boa respiração, bom sono, cuidar das emoções, tá? O princípio da harmonia e do equilíbrio, né? Então, tudo tem que estar harmônico. Aí entra, né, naquela fluidez de energia que eu falei para vocês desde o início, né? As vibrações, o que a gente está vibrando, o que eu estou emanando, o que eu estou absorvendo, onde é que eu estou focando a minha atenção. Eu tenho que tentar me manter em equilíbrio, porque senão o meu corpo físico vai se desequilibrar, porque a minha alma está desequilibrada, né? E o princípio da unidade, ou seja, todas as coisas são uma unidade só. Então a gente se influencia, a gente influencia as coisas e as pessoas. A vida é uma manifestação de amor. Olha que poético, né? É lindo. Então tudo isso, aí claro, depois tem o estudo de todos os 38, tá? Mas o que eu queria dizer para vocês e que eu queria saber de vocês, se ficou claro, se vocês têm dúvida, antes que acabe o nosso tempo. O quanto é importante a gente não negligenciar nossas emoções, a gente procurar entendê-las. Se você precisa de ajuda, eu vou repetir, busque ajuda, ou com um psicólogo, ou com um médico, ou com um fisioterapeuta, vai fazer um reiki, vai fazer uma acupuntura, tá? Trabalhe a sua energia, comece a ter consciência dessa unidade, corpo, alma, energia, que a gente precisa. E hoje, esses dias eu estava comentando com alguém, não me lembro com quem, que legal que hoje a gente tem tantas ferramentas e que as pessoas estão se dando conta dessas ferramentas.
Muitas terapias, elas saíram daquela coisa assim do misticismo. Tanto é que os florais, assim como outras que eu já citei para vocês, elas são ele é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde como parte das terapias integrativas que eu falei para vocês. Então é um estudo sério, é uma técnica que funciona, é uma coisa que vai ajudar imensamente vocês, tá? Eu tô preparando, eu não posso contar ainda, mas eu tô preparando assim um conteúdo exclusivo, exclusivíssimo. É uma surpresa, tá? Eu não quero contar antes da hora, mas eu posso garantir para vocês que é algo que eu tô com, né? Tô estruturando tudo direitinho para ajudá-los nesse momento. Quem pode fazer o tratamento comigo, que bom, mas às vezes a pessoa não pode, ou porque mora em outra cidade, ou porque não tem medo, não quer sair na rua, enfim, né? Então eu tô preparando algo assim muito, muito legal, com todo o coração e com todo o conhecimento que eu tenho, que eu posso para ajudar vocês. Mas eu ainda não posso contar o que é. Mas assim, ó, tá no forno, quase saindo. Então, assim que eu puder contar para vocês, eu vou estar contando em primeira mão para quem estiver junto comigo na live, porque vocês já estão tendo já vem vindo tendo um entendimento. Então vocês estão entendendo por que é importante a gente cuidar das emoções e da nossa energia. Façam as meditações, escutem os mantras, faça a acupressão, faça a sua massagem auricular, respire. Às vezes, eu não sei meditar, não consigo. Senta e respira 5 minutos que você vai se sentir melhor. Tá quase acabando o nosso tempo. Se alguém quer perguntar, me pergunta alguma coisa, manda sua pergunta. A Marinês está dizendo lá na página, tá ótimo, Bruna, que bom. A Ana Gabriela, muito boa essa live, que bom que vocês gostaram, que bom que eu posso ajudar. Querem perguntar alguma coisa? Agora é a hora. E daqui a pouquinho vai acabar o tempo. Qualquer coisa, gente, manda mensagem no direct. Lá, ali no meu Instagram, na bio, tem meu telefone, é o WhatsApp. Se quiser falar comigo, me manda mensagem, tá? Vai ter vídeo novo essa semana no YouTube. Vai lá no canal, já se inscreve, já ativa o sininho para você receber sempre. Vai estar complementando tudo que a gente já tá falando, tá? Compartilhe os vídeos, né, com amigos, com familiares, porque essa é a hora da gente procurar se ajudar da melhor forma possível. E eu sempre brinco dizendo isso, mas não é uma brincadeira, é verdade. A ignorância não é uma bênção, não é. Então, hoje em dia, a gente tem acesso ao conhecimento, que bom. Então, a gente pode ajudar outras pessoas só delas saberem que elas não estão erradas de se sentirem tristes, ansiosas, preocupadas. Nada disso é errado. Mas a gente pode aprender com a emoção e educar a emoção, trabalhar a energia e se sentir melhor. Ser mais equilibrado, entrando na harmonia, né? Então a Suzana tá dizendo muito boa essa live. Ai, que bom, Suzana, coisa boa, maravilhosa como sempre. Bru, que bom. Lauren, que bom que vocês gostaram. Eu fico muito feliz. Eu amo falar sobre isso. Eu amo falar sobre o meu trabalho. Eu amo falar como essas técnicas elas são especiais para ajudar as pessoas. E eu sei que tem muita gente ainda que tem medo, que não confia. É normal? Sim. Então estou aqui para tirar as dúvidas, estou aqui para ensinar vocês, tá? Que é possível se melhorar e você precisa só buscar ajuda se realmente não estiver legal, tá? Aí busque ajuda profissional. Célia Borer, minha mamãe, ó. Muito bem colocado o assunto, gostei, parabéns. Então, gente, é isso por hoje. Um grande beijo, uma ótima semana. Vamos começar o mês de junho com tudo e bem, certo? Namastê, um grande abraço e até a próxima. Quanto ao conhecimento tens para passar, dá pra sentir que